Quer dizer, outro dia a gente rascunhou alguma coisa em relação a essa função da reforma administrativa e qual é a régua para a gente monitorar sucesso ou insucesso de uma iniciativa desse tipo. Então, assim, a lógica toda de visão de ética de responsabilidade e de gestão do interesse público com o manto da invisibilidade, ela deveria... Assim, eu lembrei disso apenas porque o Samuel referiu às mudanças constitucionais ou infraconstitucionais. A visão do Samuel é muito mais pragmática do que a minha. A minha é mais reducionista, quer dizer, qual é a evidência de que uma reforma administrativa faz com que o Estado seja mais público e menos corporativo e menos patrimonialista? Essa é o grande ponto. Se é constitucional e o Congresso, até para show-off, resolve fazer essa trajetória, a mim parece que é secundário. Mas, eventualmente, uma reforma infraconstitucional, aí é uma discussão assim, que, para mim, cheira um pouco com uma abordagem técnica. E o meu interesse, nesse momento, aqui é político mesmo. Então, eu queria que, se você pudesse tocar nas tecnicalidades, mas também dar essa visão. Como é que nós podemos olhar e dizer, não, essa reforma aqui do Centrão não é trivial, está sendo subestimada. Vamos valorizá-la. Bom, em primeiro lugar, uma alegria estar com todos vocês aqui. Meu papel é mais provocar vocês, né? E não ficar falando muito. Então, as provocações eu acho que são as seguintes. A primeira é que reformas administrativas, elas ocorrem o tempo todo. A administração pública, ela não é uma unidade, ela é muito complexa. No Brasil, sobretudo, nós temos quase 6.000 unidades federativas, né? Algumas dezenas de estados, nós temos os municípios, 5.000 e sei lá quantos municípios, são muitos, né? 600, e temos a União. Agora, cada uma dessas entidades... 5.570. Pronto, olha lá, nada como ter gente que tem boa memória, né? Marta, obrigado. Só isso que eu me lembro. Enfim, são muitas administrações públicas, elas não são uma unidade, né? E elas estão o tempo inteiro sendo organizadas e reorganizadas. Quer dizer, os órgãos, as entidades em que se desdobra a administração pública, elas vão sendo organizadas e reorganizadas o tempo todo, com 1.000 soluções jurídicas que impactam recursos humanos, que eu acho que, quando estamos falando de reforma administrativa nesses últimos tempos, e essa provocação do Lira, né, estamos focando em recursos humanos. Então, para ficar nisso, em recursos humanos, eu diria que o tempo todo nós fazemos, no âmbito dos municípios, dos estados ou mesmo da União, reformas com impacto em recursos humanos ou por razões ligadas a recursos humanos. Elas ocorrem o tempo todo. Claro que há reformas boas, reformas ruins, reformas mais amplas, reformas menos amplas. Então, para falar de reformas que ocorrem todo o tempo, que não necessariamente a gente gosta, a remuneração dos agentes públicos muda bastante. O regime remuneratório dos agentes públicos muda bastante, muda com frequência. Mesmo os agentes públicos que têm um regime mais rígido de remuneração, que é determinado diretamente por lei, por exemplo, uma categoria de auditores fiscais do município, cujos cargos são criados por lei e a remuneração é estabelecida por ele, ela vai mudando muito constantemente em função de alterações legislativas. Em geral, muito impactado por demandas corporativas e, em certos períodos, por iniciativas da administração pública que querem ou segurar os dispêndios por razões fiscais ou querem estimular desempenho. Então, criam, por exemplo, bônus por alguma forma de desempenho, ligados a alguma forma de produtividade. Não são reformas que podem ter efeitos variados, dependendo do tamanho da reforma. Então, esse é um primeiro exemplo. Agora, há maneiras de reformar que não envolvem a edição de norma constitucional nenhuma, sequer a edição de leis tratando de reformar os regimes das pessoas. Vou dar um exemplo. Já que o Armínio entrou aqui, oi, Armínio,
e o Armínio Perdão pelo atraso, gente. é o homem da saúde, né? A União Federal, há uns 10 anos atrás, tinha um problema de pessoal nos hospitais universitários, ligados às universidades federais, e a reforma que a União fez foi feita com uma lei que autorizou a criação de uma empresa estatal, que se chama EBSER, para essa empresa estatal ser a responsável por prover recursos humanos para os hospitais universitários federais. E limitou-se a isso. Criou-se a empresa e, a partir de então, essa empresa passou a ser uma recrutadora e distribuidora de mão de obra para os hospitais universitários. Foi uma reforma importante nessa área. Em outras situações, as reformas em recursos humanos estão sendo feitas aproveitando oportunidades que as legislações gerais já oferecem de administração reformar-se sem necessidade de aprovação legislativa. Então, eu dou um exemplo. O Hospital das Clínicas de São Paulo e outros estabelecimentos importantes de saúde do Estado de São Paulo tiveram o seu funcionamento alterado pela celebração de termos de parceria com a organização social que transferiram esses estabelecimentos para uma organização social que não integra o Estado, ou pela celebração de fórmulas jurídicas variadas que juntaram uma fundação de apoio não estatal à administração dos serviços hospitalares. Isso aconteceu no Hospital das Clínicas de São Paulo, que é, eu diria, o principal estabelecimento de ponta na saúde do Estado de São Paulo, do Brasil mesmo, né? O que aconteceu? Nos últimos 20 anos, o governo do Estado decidiu que não queria mais admitir recursos humanos na autarquia. O Hospital das Clínicas de São Paulo é uma autarquia, é um ente público da administração do Estado de São Paulo, da administração indireta do Estado de São Paulo. E o Estado decidiu que não ia mais fazer concurso público para prover cargos de médicos, enfermeiros, técnicos e tal. O que ele fez? Ele fez arranjos jurídicos com a fundação de apoio chamada Fundação Faculdade de Medicina, criada por professores da Faculdade de Medicina. É uma fundação civil, não estatal. E essa fundação passou a prover os recursos humanos que vieram a substituir as aposentadorias, as demissões, as mortes, etc., do pessoal que trabalhava no Hospital das Clínicas. Hoje, a Fundação Faculdade de Medicina da USP, né, ela não não serve apenas ao Hospital das Clínicas, mas também ao Instituto do Câncer, ao Hospital do Câncer, à rede Luci Montoro, um outro hospital novo que acaba de ser inaugurado, ligado a tratamento de dependentes, né? E tem 12 mil empregados. 12 mil empregados. Foi uma reforma gigantesca. Não tem lei nenhuma aprovada para fazer isso. Por que a reforma é gigantesca? Porque essa fundação civil atua no regime privado. Então, ela contrata pela CLT ou contrata em regime de prestação de serviço, regimes de prestação de serviço que têm sido bastante comuns na saúde privada, né? Nos hospitais privados, nos estabelecimentos de saúde privada. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter muita consciência. As reformas acontecem o tempo todo, estão acontecendo o tempo todo. E a Priscila está aqui, eu vou falar da educação brasileira, sobretudo no âmbito dos municípios. Tem ocorrido uma reforma do RH, da educação brasileira, muito grande, sobretudo nos municípios, nos estados também, mas nos municípios, que tiveram que crescer a sua força de trabalho para atender a novas demandas, a novas obrigações depois da Constituição de 88. E como é que eles fizeram isso? Admitindo professores temporários. A presença dos professores temporários hoje na rede do ensino básico brasileiro é imensa. Estados têm 70% dos seus professores nesse regime. É o caso do Espírito Santo, né? E isso é uma reforma. Por quê? Porque
enfrentando ou não oposições legislativas, abandonou-se o regime de trabalho que é predominante ainda em alguns lugares, como o Estado de São Paulo, por exemplo, a máquina do Estado de São Paulo, que é o regime de trabalho dos cargos públicos, estatutários e tal, e passou-se a prover os serviços com recursos contratados ou admitidos nesse regime especial, que é o regime temporário. É muito mais barato, é muito mais flexível, enfim, tem muitas características e, eventualmente, mais injusto em algumas situações. Então, bom, isso aqui é muito importante a gente ter presente. Posso fazer uma perguntinha rápida? Claro, amigo. Aqui no Rio, no INCA, Uhum. tinha uma fundação de apoio, deu uma confusão legal, Sim, jurídica. sim. Eu não sei se você conhece, eu só fiquei curioso, porque lá isso, por alguma razão, não funcionou. Deu... Em cada situação, os problemas são diversos. E são diversos por quê? Porque tem reações diferentes dos órgãos de controle, ministérios públicos e tal, e tem também reações dos sindicatos, né? Tem sindicatos mais atuantes que lutam contra essas reformas quando elas ocorrem. Há fragilidades jurídicas nestas reformas envolvendo fundações de apoio e também admissão de trabalho temporário, que é um regime específico, autorizado em tese pela Constituição, sim. Há problemas, há litigiosidade jurídica, o que faz com que haja problemas num lugar e pode não existir em outro. Agora, no caso da fundação de apoio, das fundações de apoio aqui do Estado de São Paulo, o grau de litigiosidade é muito menor. A Fundação Faculdade de Medicina, eu conheço bem o caso, porque eu sou membro do conselho lá, não tenho nada a ver, mas, enfim, estou lá. Claro, existe uma preocupação com as inseguranças jurídicas, tanto está cheio de gendarme do direito, cheio de professor de direito, ex-ministro supremo, etc., para se proteger, né, contra as discussões jurídicas, mas vem funcionando há 20 anos. Né? O Instituto Butantan, ele é um órgão da administração direta praticamente irrelevante. Quem realiza tudo que nós chamamos de Butantan é uma fundação semelhante à fundação Faculdade de Medicina que eu estou mencionando. Então, funciona em alguns lugares, tem problemas em outros. Aliás, como toda reforma, né? Toda reforma. Tem inseguranças jurídicas? Tem. Tem espaço para contestação? As normas deixam espaço? Sim, muito, muito. Em relação a alguns assuntos, às vezes, há certos períodos de contestação maior, depois isso passa. Então, o governo do Estado de São Paulo começou na área de saúde, na década de 90, uma grande reforma para adotar organizações sociais como as responsáveis pela expansão de serviços de saúde, também na área de cultura, né? Como é o caso da Fundação OSESP. Bom, nos períodos iniciais houve muita dúvida jurídica, contestação, teve ação de inconstitucionalidade no Supremo, mas a coisa se estabilizou nos últimos anos. O Supremo reconheceu a constitucionalidade e as contestações assim pontuais a cada contrato têm uma tendência de estabilização. Aí os desafios são ir melhorando os contratos, os processos de seleção e tal. Tá bom, acho que o meu primeiro objetivo aqui é dizer a vocês, reformas estão ocorrendo o tempo todo. É falso que nós não tenhamos reformas ocorrendo. Claro que há melhores, piores, há setores que não estão sendo reformados, setores que precisam de reformas específicas, bom, e nós temos que olhar para eles. Né? Então, essa é a primeira coisa. Há distorções e ineficiências nos recursos humanos de todas as organizações estatais ou que se ocupam de atividades estatais? Sim, sem dúvida. Quais são as principais? Eu diria que há um problema de desigualdade muito grande. Por quê? Porque tem algumas ocupações Bruna, que têm um poder enorme de influir, tem uma situação bem estabilizada assim, em termos jurídicos e tem remunerações altíssimas e espaço, inclusive, para violar as normas impunemente. E, basicamente, isso ocorre nas carreiras de elite, sobretudo na área jurídica. Né? Juízes, promotores, procuradores e tal são os que ganham mais no Brasil da máquina pública e têm mais vantagens, mais privilégios.
Se você comparar isso com professores universitários, também são carreiras de elite, há uma desigualdade enorme. Já entre esses dois, apesar de serem carreiras de nível universitário, ambos estão na elite, né, da formação profissional. Agora, se nós considerarmos o padrão de remuneração, o tipo de vantagens que tem o professor do ensino básico, bom, aí a disparidade é impressionante, né? Impressionante. Então, esse é um problema. E esses regimes, ou as situações, as ocupações que têm regimes assim mais, digamos, mais custosos e até com problemas maiores de flexibilidade, vão gerando soluções alternativas que são elas produtoras de desigualdade. Mostro para vocês uma que tem a ver com a área jurídica. O pessoal é cheio de espertezas na minha área, né? Que é a seguinte: a remuneração do pessoal da área jurídica é muito alta. Por exemplo, de advogados públicos, muito alto. Membros do Ministério Público também. Aí, a partir de um certo momento, começa a haver dificuldade de arrumar recursos para pagar todo mundo, ou para ir aumentando a remuneração de todo mundo, que é necessário para atuar naquele campo. Aí, o que inventaram nos últimos anos? O residente que apareceu na área da medicina, sem nenhuma lei, passou a ser utilizado por normas de Tribunal de Justiça, pelo Poder Judiciário, das procuradorias, quer dizer, as advocacias públicas estaduais, editam lá um regulamento interno e passa a admitir residente. O que faz o residente, por exemplo, na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro? O que faz o residente? Ele faz o trabalho que o procurador faria. É isso que ele faz. Então, em vez de fazer concurso para procurador, você precisa de mais 100 pessoas trabalhando, porque o serviço aumentou, você não faz concurso para procurador para prover cargo público. Você pega e faz lá uma seleção mais informal para residentes. E o que os residentes fazem? Trabalham. Não assinam as peças, os pareceres, quem assina são os procuradores, mas eles fazem o trabalho. Bom, aí eu não sei exatamente quanto está ganhando hoje um procurador do Estado de São Paulo, porque eu fui membro dessa carreira durante 19 anos, mas eu me exonerei faz 20, então eu não sei quanto ganha no ingresso, mas deve ser uns 20 mil reais, pelo menos. A Procuradoria de São Paulo acabou de entrar nessa história do residente. Abriu 100 vagas para residentes. São pessoas formadas em direito e estejam fazendo algum curso de pós-graduação, seja ele qual for. Quanto ganha? R$ 1.900. Ah, mas tem vale-refeição. Que bom, né? Então, paga menos que um décimo, porque aí também tem as outras vantagens do cargo público, e esse não terá naturalmente. A capacidade de, então, prover o serviço público com mão de obra vem sendo atendido, que é gerada por essa solução, é enorme. Está se espalhando pelo Brasil. Então, aí é uma disparidade no âmbito da mesma função. Claro que se você for conversar com as pessoas, vai dizer, não, eles não exercem a mesma função. Mas eu estou na área, eu sei, eles fazem exatamente a mesma coisa. Né? Bom, então esse problema da desigualdade vai ocorrendo. Vai ocorrendo por quê? Sobretudo porque existem, em relação a algumas situações, categorias, excesso de remuneração ou excesso de rigidez. E aí a resposta pode ser essa, como a criação de soluções como essa de residente, que vem sendo criadas, ou o excesso de utilização do regime de trabalho temporário, que é muito mais barato do que o regime de trabalho do servidor efetivo e dá mais flexibilidade. Então, bom, esse é um problema, desigualdade. Nós temos que corrigir desigualdades. Qual é o caminho para corrigir desigualdade? Nós precisamos mudar a Constituição, estou entrando agora na questão constitucional, que sei que vocês estão preocupados com isso. Nós precisamos mudar a Constituição para corrigir desigualdades? Olha, a resposta que eu daria é: a maior parte da correção de desigualdades envolve medidas que não são constitucionais.
é possível fazer correção de desigualdade estabelecendo limites, por exemplo, a certas prerrogativas absurdas. Por exemplo, no Ministério Público, na magistratura, as pessoas têm ganhado acima do teto constitucional, que é de R$ 40.000, porque elas recebem indenizações que estão fora do teto e não são sujeitas a pagamento de imposto de renda. Promotores do Estado de São Paulo ganham R$ 5.000 por mês de indenização para a saúde, para eles pagarem o plano de saúde privado deles. R$ 5.000 por mês. Está fora do teto e sobre esse valor não incide imposto de renda. Bom, e há outras vantagens diárias, etc. E tal. Isso está ocorrendo largamente nessas carreiras jurídicas e outras muito ligadas à elite política. Bom, como é que nós podemos corrigir isso? O Congresso Nacional tem trabalhado no tal projeto de lei que é mencionado pelos jornais aí como projeto de lei de supersalários, que é para definir, em linhas gerais, o que pode ser pago como indenização e limites para o pagamento de indenização em qualquer situação no Brasil. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, é um projeto de lei razoável, conseguiu-se um acordo na Câmara, um projeto de lei razoável foi para o Senado. O Senado, até agora, não pautou. Isso faria uma diferença. Fecha o caminho para os excessos que de vez em quando saem no jornal, umas tabelas incríveis aí de juízes ganhando 500 mil por mês, etc. Fecha essa válvula assim completamente aberta, entendeu? Então, é um exemplo de reforma legislativa de caráter geral, que pode ser feita, como disse, por lei, não precisa de emenda constitucional. Dá para, por emenda constitucional, tentar fechar essas coisas? Dá. Vai ser bem-sucedida? Bom, a experiência até aqui, quer dizer, o resultado de emendas constitucionais que pretenderam, em caráter geral, mexer significativamente nos recursos humanos do Estado, ela é negativa. A experiência é negativa. Negativa por quê? Ou as normas acabam não produzindo efeito nenhum, ou produzem um efeito oposto. Então, a experiência tem mostrado que é melhor apostar em reformas legislativas, quer dizer, no plano infralegal. A aposta de que seria uma boa coisa ficar fazendo norma constitucional para reformar a administração, acabar com disparidades como essas, por exemplo, é de que seria possível, de uma vez só, acabar com abusos que vão ocorrendo de modo fragmentado. O problema é que isso não tem funcionado, né? Esse é o problema, é o teste da realidade. Não tem funcionado. Até porque o custo para aprovar essas reformas tem sido abrir espaço para temperamentos em favor das corporações. Então, o governo anterior, por iniciativa do ministro Paulo Guedes, mandou uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, em que havia algumas pretensões de correção de rumos, etc. O projeto de lei ficou lá sendo discutido na Câmara, a comissão especial aprovou um relatório, eu, Armínio e Ana Carla andamos analisando isso em vários artigos, né, Armínio? E fizemos uma crítica muito forte a esse resultado. Por quê? Porque era um relatório, um substitutivo, que agrava os problemas ao invés de aumentar. Quer dizer, preserva justamente as categorias que têm mais vantagens, algumas vantagens excessivas que não devia ter, acaba preservando, quer criar regras a respeito de coisas que têm poucas regras na Constituição, e isso abre espaço para reforma no plano infralegal, e acaba tendo efeito negativo, e ainda tem uns jabutis corporativos lá, como, por exemplo, benefícios previdenciários para carreiras militares, de policiais militares, que hoje não existem, né? E que são desiguais em relação àquilo que resultou da reforma previdenciária. Então,
é preciso um cuidado enorme. Quer dizer, a aposta em mudanças constitucionais, ela é muito arriscada. E não se justifica fazer essa aposta na esperança de que se consiga, com um tiro, resolver um monte de problemas. Na verdade, há muitos problemas que nós podemos resolver com projetos de lei, inclusive em termos mais gerais, como esse projeto de lei aí dos supersalários, chamado supersalários, que está no Congresso, né? Posso pegar uma carona nesse seu comentário, Claro, Mário. nesse seu argumento? Na verdade, a ideia de fazer uma reforma constitucional, ela parece mais atraente, porque se supõe que ela teria mais efetividade, né? Mas, na verdade, uma reforma constitucional, como ela requer 3/5 de suporte parlamentar em 2 sessões seguidas, ela, na verdade, coloca o sarrafo mais alto em termos de formação de maiorias legislativas. Como essas corporações têm uma enorme capacidade de pressão e de lobby no Congresso, né? Elas, nas reformas previdenciárias, elas têm conseguido se proteger justamente porque o sarrafo de formação de maioria legislativa é mais alto, né? Então, na verdade, essa ideia da reforma constitucional ela é um pouco ilusória, porque, na verdade, ela é mais custosa do ponto de vista político e não necessariamente mais efetiva do ponto de vista da implementação, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É assim que tem acontecido. A experiência jurídica é negativa com as reformas constitucionais em matéria de RH do Estado. E quando muitas pessoas pensam, olha, nós temos problemas de seleção, por exemplo, né, de concurso público, seleção. Ele é ruim, em muitas áreas, ele é caro, ele é ineficiente, demorado, etc. Tal. Então, não, vamos criar então novos regimes, vamos dar a Constituição, criar novos regimes que dispensem o concurso público. Bom, esses regimes já existem hoje, a Constituição já autoriza. Por exemplo, o regime temporário já existe, cada estado, cada município, cada estado e a União tem suas leis sobre isso. Não são muito boas, não, mas tem. E as seleções têm sido feitas de maneiras mais flexíveis. Algumas ruins, inclusive. Algumas ruins. Mas é possível melhorar isso mudando a lei municipal, a estadual, a federal, ou fazendo uma lei geral do trabalho temporário na administração pública que corrija desigualdades, que melhore a qualidade das seleções, sem permitir que se repita o erro que foi sendo cometido em muitas das soluções de concurso público no Brasil para cargos efetivos. Então, temos um espaço de experimentação, independentemente de mudança constitucional. Não, quer dizer, não preciso criar um novo regime. Esse espaço já existe, é bastante aberto na Constituição. Agora, nós precisamos melhorar, usar melhor esse espaço, sim, precisamos. Agora, que está sendo largamente usado no Brasil, está. Entendendo o que você estava falando, eu comecei a ficar inicialmente espantado, porque eu comecei a perceber que aquilo que você interessa como solução, a minha percepção de absoluto leigo, de cidadão, é de puxadinhos, né? Então, eu sou, aqui em São Paulo, testemunha de inúmeros puxadinhos. E muitos desses puxadinhos prestam extraordinários serviços, né? Então, você citou a cultura, né? Teve um momento no governo Orestes Quercia que foi chamado Fernando Moraes para ser secretário de Cultura, e ele quis fazer uma atuação, ter uma atuação forte, expressiva, grande, como de fato ele acabou tendo, e como não tinha nenhuma estrutura, ele usou o Baneser, você deve saber disso, né? Ele pegou um pedaço do Banespa, uma empresa do Banespa para contratação de temporários, e, de repente, ele começou a criar oficinas culturais no Estado. Ele pegou o chadinho do Baneser, que acabou depois virando um escândalo político nos jornais, né? E quando o Mário Covas entrou, o endereçamento que ele deu, o final foi a criação das OS, né? Então, toda essa máquina que começou a ser montada de uma maneira absolutamente esdrúxula, né? Através do Baneser,
acabou sendo endereçada para as OS. As OS hoje tem um escândalozinho aqui no Teatro Municipal de São Paulo, tem outro ali, mas em linhas gerais elas funcionam muito bem. A USESP não é uma OS, é uma fundação, mas várias outras, os teatros de São Paulo melhoraram muito, enfim, muita coisa melhorou. Outra coisa que eu considero, entre aspas, um puxadinho que deu certo, e que é um exemplo de serviço que o paulistano, o paulista, aliás, aprecia muito, é o poupa-tempo. É um padrão de serviço público que ninguém está acostumado a ter em instâncias públicas normais. É organizado, tem método, tem processo, é dinâmico, é todo informatizado. Agora, me parece que você indica que, como se esse fosse o caminho, vamos continuar construindo soluções ao largo da estrutura legal que normatiza o serviço público e as instituições públicas, e isso, uma hora, se endereça de alguma maneira. Então, eu acho que, se a gente for expandir essa conversa, eu considero o SESC uma espécie de puxadinho. Quer dizer, um dinheiro público que sai, né, da folha de pagamento, alimenta uma instituição, e essa instituição acaba, no estado de São Paulo, a estrutura de esporte, cidadania e cultura do SESC presta serviços públicos de primeiro mundo, né? É incrível você entrar o próprio ambiente físico, o padrão de serviços, aquilo que é ofertado à população gratuitamente ou por preços absolutamente populares, né? Desde almoçar no restaurante do SESC, eu assisti uma peça de teatro contemporâneo. Então, eu estou entendendo errado, ou você acha que esse é o caminho do endereçamento político? Quer dizer, trabalhar politicamente para fazer com que esses puxadinhos acabem tomando conta de todo o serviço público, quer dizer, de toda oferta de serviço público no país, e isso vai acabar empurrando para um determinado espaço específico a estrutura pública formal. Não seria melhor que a reforma, a grande reforma, não trouxesse essas boas experiências para dentro da legislação regular? A verdade é que já existe um conjunto de formas, você chamou de puxadinho, não necessariamente é um puxadinho jurídico, quer dizer, as organizações sociais hoje têm base em legislação estável, elas são um sucesso, vem melhorando em várias áreas, estão se expandindo em saúde, e está se estudando aplicar isso em educação, inclusive. Em alguns estados tem esforço, tem resistência. Não é fácil reformar as coisas, né? Porque você sempre parte de estruturas postas. Se alguém quiser pegar a Universidade de São Paulo e transformar numa OS, é óbvio que o problema não é legal, é convencer as pessoas de que isso faz sentido, né? Que isso seria melhor e tal, você tem uma grande estrutura, é uma universidade consolidada, etc. Tal, né? Mas o que vem acontecendo é que em espaços ligados à universidade, como eu mencionei aqui do Hospital das Clínicas, né, isso já vem ocorrendo, né? E são espaços, a Fundação de Apoio tem previsão legal. Há discussões jurídicas sobre o modo como elas têm se organizado? Sim. Poderíamos melhorar isso? Sim. Eu mesmo tenho participado de várias iniciativas para tentar melhorar a qualidade jurídica das normas que tratam destas situações que você chamou de puxadinha aqui, que são soluções pontuais, né? Agora, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: é uma fantasia que nós precisamos mexer na Constituição para acabar com o regime jurídico único, porque aí vai abrir oportunidade para reforma. Isso é falso. Não existe regime jurídico único no Brasil. Está escrito na Constituição, é verdade. Mas isso nunca significou, e certamente nunca vai significar, que exista regime jurídico único. Até porque a própria Constituição prevê um monte de regime diferente, ela própria. Entendeu? E a interpretação que se deu a essa regra e tal, em face das várias situações, é de que ela não impede nada disso que nós estamos mencionando aqui. Então, salvo situações muito específicas, entendeu? Então, existe um espaço de experimentação que vem sendo aproveitado,
tem gerado boas experiências e nós temos que partir delas para tentar, eventualmente, aumentar a segurança jurídica e espalhar as boas experiências. É isso que eu estou tentando aqui sustentar para vocês, sem negar que tudo isso pode envolver ajustes normativos. Mas o que me parece que o caminho não é tentar resolver tudo pela criação de mais normas constitucionais, mais regimes diferentes previstos na Constituição. Isso não tem funcionado e não tem sido necessário. A minha questão, Carlos, é assim, eu vim numa expectativa de uma conversa, eu estou vendo outra. Eu estou vendo uma conversa que emenda com aquela dos estudos que você fez lá com o Armínio, com a Ana, e não uma discussão direta sobre o que foi apresentado como a proposição aí do Congresso agora, que, na minha percepção, tinha uma característica de disruptura com o tom das reformas progressivas e, digamos, estilo mushroom, né, que vão como cogumelos se adequando, como você trouxe, e claramente você percebe como o jeito mais eficiente, né? A minha expectativa, da última vez que você teve uma conversa conosco, eu lembro que o Felipe fez uma intervenção muito enfática, que era na época o Felipe estava apaixonado com a bandeira de uma certa refundação brasileira, né? E aquilo eu acho como uma provocação intelectual, assim, na minha opinião, fazia muito sentido. E eu acho que a tua intervenção é um pouco o oposto disso. Então, ela é, no melhor sentido, ela é assim, da progressividade, é uma progressão conservadora, ela não enxerga espaço para uma disruptura. E aí é razoável que o racional que surgiu na cabeça do Iakov de uma sucessão de puxadinhas como um modelo de negócio para a reforma administrativa. E eu acho assim... Eu me assusto quando eu ouço um negócio desse tipo, me assusto mais do que eu já fico assustado quando eu vejo o Estado custando o que custa e entregando o que entrega. Então, assim, se a oportunidade da reforma administrativa implica em a gente criar mais oportunidade, como você disse, que é o que aconteceu, é o que você observa, para grupos de captura, então, assim, puxa, nós temos que ser contra a reforma administrativa imediatamente, não queremos falar, esse assunto não é um assunto da agenda. Mas a nossa alternativa ela é quase inglória, porque significa a gente institucionalizar as gambiarras feitas para que o Estado gaste sem vigilância e sem governança. Porque, assim como você tem em São Paulo casos pinçados aqui no depoimento do Iakov, que são casos de sucesso, eu tenho certeza que a gente pode pinçar num universo muito maior casos de organizações de quadrilha, fora do escopo de governança e acompanhamento do Ministério Público, inclusive, ou pelo menos até que eles tenham conta. Nós tivemos um caso lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi isso. Quer dizer, enriqueceu meia dúzia de professores que pegaram lá a fundação, e aí é uma gambiarra, Ela não sabia como examinar e fiscalizar aquele tipo de coisa. Mas eu acho que esse é o universo, digamos assim, mais da fiscalização, do controle, mais da auditoria. Eu não consigo ver aqui onde é que fica a régua do ganho de eficiência do Estado para prover aquilo que são as funções essenciais dele. Como é que a gente monitora? Quais são os instrumentos que a gente pode criar numa reforma administrativa que faz com que... Hoje ainda trocava uma conversa com a Pri sobre o salário médio de um professor do ensino médio brasileiro, que a gente acha que é tão ruim, e que é um salário que não atrai ninguém. Então, assim, como é que a gente... E ao mesmo tempo, essa farra aí do judiciário, não faltam anedotas para ilustrar a bizarrice desse negócio. Então, se a reforma administrativa for para colocar luz nisso, criar equilíbrio entre a missão essencial do Estado e as corrupções, em termos que aconteceram em torno dele, essa reforma seria bem-vinda. E aí, nesse sentido, eu acho assim, que a tua linha de abordagem ela é menos, digamos assim, dramática, né, do que uma reforma administrativa, como foi anunciado pelo governo, e claramente foi anunciado para fazer parceria com o aumento dos tributos, né? Quer dizer, nós vamos aumentar tributos, mas em compensação nós vamos melhorar o Estado. Isso é uma linha de discurso político que a gente, mesmo desconfiados,
mesmo desconfiados pelas evidências, nós não podemos considerar, porque a vida inteira a gente achou que o nosso Estado custa caro demais para entregar o que entrega. Então, assim, é por isso que eu te falei, eu já fiz uma advertência inicial, a minha expectativa aqui é muito mais de estratégia de discussão política e de valor, moral mesmo. Sabe? Eu acho realmente complicado a gente se espremer para justificar a reforma tributária, que tem que taxar alguns, como o Armínio fez, e não olhar para os desperdícios e para capturas obscenas que acontecem com o Estado hoje, enquanto 90% dos servidores ganham miseravelmente. Então, assim, o tema reforma administrativa, para mim, não é exatamente o que a abordagem que você nos trouxe, embora o que você nos trouxe seja hiperrealista, super razoável. Não é uma pergunta, é um desabafo. É uma prece. Olha, Zeca, só dizer uma coisa antes da gente ouvir os outros aqui. O que eu diria para você é a reforma administrativa como uma solução única, capaz de produzir efeitos sistêmicos que você está, eu acho que supondo aí na tua fala, ela não existe. E ela não está no texto que foi enviado pelo governo passado para o Congresso Nacional, muito menos naquilo que saiu dela. Por uma boa razão. A Constituição tem apenas as normas básicas que depois têm que ser disciplinadas e que depois tem que se adaptar à diversidade gigante de situações das administrações públicas, que é muito diversa. É muito diversa. Então, nós sempre falaremos em reformas administrativas. E aí o que nós temos que pensar são estratégias e objetivos das reformas administrativas. Então, eu estou aqui tentando defender a ideia de que reformas administrativas elas são viáveis, elas são possíveis, independentemente de reforma constitucional, de que a reforma constitucional que se mandou lá não produz uma reforma positiva, nem tem efeitos imediatos, nem é positiva, que isso é um desperdício de energia, um perigo. O Haddad acha a mesma coisa. A opinião do Haddad é essa, que essa é uma reforma que só cria fricção e não gera movimento. Eu acho que ela tem toda a razão. Mas, por outro lado, isso foi uma resposta de uma provocação que a gente fez, ele diz, mas nós queremos entrar com coisa mais substanciosa. Sim, o governo está discutindo coisas, até projetos de lei que eu me envolvi, etc., mas não podemos falar disso daqui a pouco. Assim, eu concordo inteiramente com esse seu diagnóstico de que, na verdade, a discussão sobre reforma administrativa é um análogo da discussão sobre reforma tributária, né? A ideia de que você vai fazer uma grande mudança, uma tacada só e que vai resolver todos os problemas com uma reforma constitucional, na verdade, é uma ilusão. Mas o que eu acho que é o grande desafio é o seguinte: o Brasil fez uma opção, e isso aqui me parece totalmente irreversível, de ser um Estado que oferece serviços em escala universal para um contingente muito grande da população. Isso aqui, eu acho que não se pode ter nenhuma ilusão. Isso aqui não é barato em lugar nenhum do mundo, e a meu juízo, isso me parece inteiramente defensável e deveria ser ampliado, né? O problema é que, como você bem demonstrou, falou, esses setores que prestam serviço, sobretudo pelos municípios, têm um salário médio de um salário mínimo e meio, são muito mal remunerados, de modo geral, estão sendo feitas reformas que nem direitos previdenciários garantidos esses caras têm, e os esforços de reforma têm sido concentrados em impedir os super salários e a apropriação dos recursos públicos pelos setores mais mobilizados, né? Mas a gente ainda está longe de conseguir discutir como é que a gente melhora a oferta dos serviços que são prestados basicamente por 5.570 municípios, e aí tem inúmeras brechas e tal. Então, só para dizer assim que tem uma frente que é impedir a apropriação por setores de elite, do funcionalismo público, que também são muito desiguais entre si, mas tem uma outra frente que é a melhora dos serviços públicos por parte das prefeituras e tal, que também não é bolinho e não é pouca coisa, e que eu não vejo assim. Eu acho que essa preocupação que eu vejo que existia nos governos Fernando Henrique, nos governos Lula, meio que saiu da agenda, assim, a não ser de esforços muito isolados, né? Então,
Não é uma agenda de longo prazo, eu acho, sabe? Os governos têm feito um pouco esforço sistêmico, e eles têm lidado com o dia a dia, com as soluções que têm para tratar de questões específicas. Por exemplo, precisamos prover a rede pública de ensino de professores, eu preciso ter professor em sala de aula. Qual a solução mais barata e mais rápida? Vamos nela. Tem risco, tem problema, vamos nela. É assim que tem sido. Nós podemos melhorar isso? Claro, claro. Precisa de reforma constitucional? Não. Isso é uma prioridade? Claro. Os governos estão tratando disso assim, sistemicamente? Não, né? Nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. Então, é disso que é por aí que passa, eu acho que a discussão das reformas administrativas que farão diferença, né? Carlos, eu queria te fazer uma pergunta com relação a esse tema que você militou tanto, né, que tem a ver com lei de licitações e dentro desse contexto da reforma administrativa, né? Eu sinto que a gente está focando muito, quando a gente conversa sobre reforma administrativa, a gente foca muito em super salários, a gente foca muito em pessoas. Marginalmente, a gente falou agora sobre serviços, né? Falou do hospital, serviços médicos, o Yakov falou também dos serviços culturais enfim, que esses puxadinhos nos levaram. Queria te perguntar um pouco com relação a compras governamentais, né, no contexto dessa tentativa de tornar o Estado mais eficiente, e um subcapítulo do serviço que são os projetos, né? O Brasil perdeu muito a capacidade de gerar projetos, né, de formar esse destino que a gente quer construir. Muito em larga medida, porque acho que o Estado perdeu essa possibilidade, inclusive de recursos humanos, de desenhar projetos de uma escala maior, né? E, por outro lado, a gente também perdeu a capacidade de contratar esse serviço de uma forma mais competente, né? Você militou muito nisso, eu sei disso, e eu queria um pouco saber onde é que está a tua cabeça em relação a esse arco que a gente tem cumprido, né? Melhorou a lei de licitação, melhorou nesse sentido? A reforma administrativa ela pode abrigar um capítulo com relação à nossa capacidade projetual dentro do Estado, ou você acha que seria um retrocesso do ponto de vista do que o Estado deve fazer? Não sei se eu me fiz claro. Sim, sim. Olha, eu diria assim, primeiro você chama atenção para algo importante. Nós estamos concentrados aqui no nosso papo, mas em recursos humanos, né? Acontece que o desafio da eficiência do Estado, da boa aplicação dos recursos públicos, da eficácia da ação do Estado, passa por outras questões que não são ligadas apenas a recursos humanos. Passa, por exemplo, por estrutura de organizações. Das organizações estatais, nós podemos reformar estruturas de organização. Em alguns casos, com reformas legais, outras nem precisamos de reformas legais. Uma das mudanças importantes que se tem discutido bastante, que aí não é na estrutura, mas no modo de funcionamento das organizações, tem a ver com a avaliação do desempenho dos órgãos, das políticas, né? Estabelecimento de políticas e criação de mecanismos de avaliação de desempenho. Há poucos anos atrás, uma das reformas constitucionais, houve tantas aí no governo Bolsonaro, conseguiram enfiar lá uma imposição da obrigação de se avaliar o resultado das políticas públicas, né, o resultado dos gastos públicos, está lá como norma constitucional. Isso não virou uma prioridade das administrações públicas brasileiras, quer dizer, nós não temos visto um esforço de implementação disso sistemático. Pelo contrário, nós temos várias políticas que estão estabelecidas aí há muito tempo, por razões ligadas à história, a lobbies, a convicções políticas, seja o que for, e as medidas continuam sendo executadas e até prorrogadas sem que tenha avaliação muito consistente, né? Os órgãos de controle que foram criados em tese para isso e que funcionam na experiência internacional muito nesse sentido de avaliações globais do resultado da ação do Estado, que são os órgãos de auditoria, o que no Brasil se chama tribunais de contas, eles começam a fazer um esforço nesse sentido, mas não tem sido muita prioridade deles, não. Eles estão mais interessados em virar uma espécie de
de gestor alternativo para corrigir coisinhas aqui e ali, tal coisa, né? O Tribunal de Contas da União é um exemplo, né? E, embora eles façam umas auditorias operacionais bastante interessantes em alguns casos, não é assim a prioridade deles hoje em dia. Eles querem mais palpitar em decisões concretas, ver se o Bolsonaro levou joia que não devia, etc. Não estou negando a importância do assunto, mas, convenhamos, não é muito relevante no total, né, das prioridades do Estado. O Tribunal de Contas, ao invés de fazer as grandes auditorias operacionais para avaliar o estado das políticas públicas, fica cuidando dessas coisinhas, né? Bom, mas isso tem sido assim, uma espécie de desafio da gente colocar na agenda a avaliação das políticas públicas, que, inclusive, tem uma importância grande para implantar uma coisa que eu, Armínio, Ana Cara, tanto escrevemos sobre isso, né, Armínio? Na necessidade de as administrações públicas passarem a adotar a avaliação do desempenho das pessoas. Agora, não dá para avaliar as pessoas se você não tem metas a atingir, porque você não tem metas nos órgãos, você não tem avaliação do órgão, você não tem... você vai avaliar a pessoa com o quê? Com base em notinha do chefe, para saber se ele gosta ou não gosta do chefe. Bem, um sistema de avaliação de pessoas pode ser feito nesta base, né? Avaliação subjetiva. Então, existe um problema aí no Brasil, eu acho, ligado à reforma administrativa num sentido mais amplo, que é a dificuldade de nós pensarmos as reformas das organizações e, sobretudo, considerando esse elemento que é implantar uma avaliação do desempenho dos órgãos, das políticas e tal. Se nós o fizéssemos, nós, por exemplo, conseguiríamos enfrentar melhor a discussão sobre a qualidade dos processos de compras públicas, de licitação no Brasil. As regras têm mudado muito, nós acabamos de aprovar, há 2 anos atrás, uma nova lei de licitação, muito grande, enorme, quantidade de normas enormes. Tem lá coisas muito simpáticas, pretensões muito boas, etc. Nós não conseguimos nem colocar em vigor. Vai adiando, porque é um negócio tão complexo assim do ponto de vista normativo, com tantas apostas em mais regras para melhorar a qualidade das contratações, que tudo é muito duvidoso. Agora, de qualquer modo, o grande problema é que essas normas têm sido feitas sem avaliação adequada sobre o resultado desses mecanismos. Não é uma pergunta nova, é só um esclarecimento. Como você... A gente está tentando uma conversa com o Lira, trazer ele para um grupo fechado aqui para uma conversa. Aí a gente vai te convidar, obviamente. Você apresentaria essa ideia para ele, especificamente essa de avaliação de desempenho, que obviamente requer todo o resto que você falou que não existe. Não vai avaliar pessoas contra o quê? Mas isso tem uma implicação estrutural. Você apresentaria essa ideia para ele para eventualmente ser introduzido como emenda à emenda? Eu não diria como emenda à Constituição, que é desnecessário fazer isso. Agora, que existe agenda legislativa pendente ligada a esse tema de avaliação de desempenho, inclusive de pessoal, existe. Qual é a agenda legislativa? Que é regulamentar uma mudança constitucional que foi feita em 1998 com a emenda constitucional 19, que autoriza, inclusive, a dispensa de servidores estáveis por insuficiência reiterada de desempenho. Bom, para isso precisa avaliar, né? E para isso precisa regulamentar. Até hoje não regulamentaram. Mas aí, deixa eu te perguntar, é uma pergunta que decorre dessa. Tá? Quando a gente está falando de avaliação de desempenho de pessoas, a gente está falando de desempenho de gestores, né? Antes de chegar no bagrinho lá embaixo. Então, o Yakov mencionou aqui a boa percepção do SESC. A que custo? Para a gente avaliar o desempenho da boa gestão do SESC, tem que saber a que custo, unitário comparado com uma atividade comparável. Né? Eu falo isso porque eu acho que essa é a questão essencial no ponto do Estado. Nós temos uma tradição de dar incentivo fiscal para empresas e não avaliamos impacto ex post. As experiências dos estados, no meu estado, nós damos 500 milhões de dólares para a GM fazer uma fábrica para criar um enclave. Ninguém sabe se aquilo lá gerou externalidades que justificam 1/10 do dinheiro que foi dado a fundo perdido pelo governo do estado. Então, assim, esse conceito de avaliação de impacto, para chegar nas pessoas, ele tem que chegar no gestor, né? E aí a minha pergunta quase específica para ti é o seguinte: essas organizações paraestatais, como o SESC,
elas poderiam ser enquadradas numa reforma, no espírito de uma reforma administrativa, SESC, Senai. Né? Eu não estou discutindo se o serviço que eles prestam lá na ponta tem muito mérito e é bom. Acho que é. O que eu não sei é se o custo justifica a exemplo dos incentivos fiscais que foram dados com a mesma fonte de recurso. A resposta é sim, poderiam ser enquadradas. Eu acho que, assim, para objetivar ao máximo a resposta à tua preocupação, eu diria o que está faltando para nós é que uma organização especialmente talhada para fazer essas avaliações mais sistêmicas, que é o controle de contas, são os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios, existem alguns poucos, deveriam estar focados nisso, que essa seria a grande contribuição deles, gerar estas grandes avaliações das políticas. Eu queria ligar, o Yakov interpretou a sua fala inicial com a questão dos puxadinhos, que a gente pode imaginar que é reformas incrementais focadas para atacar um ponto, um diagnóstico, um problema. Me pareceu sempre que, para a reforma administrativa, esse era o enfoque mais correto. Por quê? Porque o problema não é sistêmico. É diferente do IVA, por exemplo. A reforma dos impostos indiretos é uma reforma que tem uma natureza sistêmica. Ou você muda a lógica toda, ou você não consegue mudar, porque cada grupo de pressão, cada empresa tem o seu regime tributário especial. Se você não fizer uma mudança sistêmica, você não consegue construir uma coalizão a favor da reforma. Me parece que, no caso da administrativa, não é um caso como esse, é um caso mais de chinês, que tem que pegar caso a caso, com paciência, fazer o diagnóstico e aí ver o que é possível fazer na esfera infraconstitucional para atender aquele caso específico. Né? E aí, a minha pergunta para você é que a impressão que eu tenho é que a gente tem um inventário ou uma lista daqueles pontos que demandam um enfoque mais rápido, ou que são aqueles pontos que têm atrapalhado mais o Estado em uma outra dimensão, em geral também a União em uma outra dimensão. Me ocorre coisas do gênero. Quando a gente conversa com as pessoas, um fato que é sempre relatado é a quantidade imensa de carreiras e os concursos que são feitos para carreiras muito bem detalhadas, que é totalmente incompatível com uma situação em que há muito progresso tecnológico e as ocupações mudam com o tempo, engessa ainda mais o Estado e dificulta muito a realocação de profissionais que você não pode demitir porque tem estabilidade funcional e etc. Outro tema que já existe previsão legal, já está na Constituição, já tem e nunca é usado, é a questão do estágio probatório, que poderia resolver uma parte grande de você contratar pessoas que não são talhadas para a carreira pública, são só pessoas com uma boa formação e treino para provas, mas não são talhadas, e um bom estágio probatório, com uma boa avaliação, poderia corrigir esse problema. Então, eu penso em coisas desse tipo. A minha pergunta para você, você tem pronto um inventário de alguns temas que deveriam ser objeto de tratamento por via legislativa? Sim. Se ele é completo, não, mas sim. Eu lhes dou exemplos aqui, agora bem concretamente, inclusive de propostas de lei. Né? Primeiro problema, que está ligado até ao estágio probatório, é o do concurso público. Nós temos uma prática de concursos públicos para cargos efetivos, né, que são aqueles que exigem concurso público e que fazem. Nós temos uma prática ruim. Fizemos pesquisa a respeito disso, para identificar quais eram as práticas ruins, e propusemos ao Congresso Nacional, aqui estou falando do meu grupo de pesquisa aqui, da Sociedade de Direito Público da FGV, com apoio da Fundação Lema e outras, propusemos um projeto de lei de que nunca se tinha cogitado, de concurso público para toda a administração pública brasileira. Para quê? Para modernizar o concurso público.
num outro sentido, que depois ajudasse a introdução mais, digamos, mais fácil da ideia de avaliação, de desempenho, de qualificação, etc., porque os concursos já seriam voltados a isso, coisa que hoje não tem sido. Bom, o projeto de lei deu trabalho danado para conversar no Congresso, convencer a Câmara, etc., tal, tomamos carona lá nos projetos de lei de concurseiros, que era totalmente oposto, e conseguimos transformar uma coisa em outra, e a Câmara, no ano passado, aprovou o projeto de lei. Está no Senado. É uma medida importante. E é, inclusive, um projeto de lei que tem sido muito mencionado aí pelo governo, ele não apoiou até agora, mas para dizer, olha, não precisa de reforma constitucional, nós somos contra a PEC lá do Paulo Guedes, e tem projetos de lei, eles falam no projeto de lei de supersalários e falam dos concursos públicos. Eles têm algumas dúvidas, que eu não sei quais são exatamente, eu sei que tem alguns lobbies corporativos contra, mas este é um problema. E não é a lei que vai em si, né, reformar os concursos públicos como um todo, não. É ajudar a um esforço de modernização dos concursos públicos que passa por outras coisas. Então, o movimento profissão docente, que é apoiado por várias organizações importantes, inclusive o Todos pela Educação, né? E que eu tenho apoiado aqui no meu grupo de pesquisa, tem um trabalho importante para juntar secretarias de educação dos estados para, independentemente de mudança legislativa, mudar as práticas de concurso público e trocar experiências e tal, né? Só que se a gente tiver uma lei nacional, isso ajuda, pode ajudar, uma lei simples. Essa é uma coisa. A outra, ligada ao que você mencionou, que é o excesso de carreiras. Então, aí nós estamos falando daqueles que estão no regime de cargo efetivo. Hoje, de fato, existe um excesso de carreiras. Quando, há uns 4 anos atrás, né, Armindo, 5, sei lá, nós juntos, inclusive com a Ana Carla, trabalhamos nesse assunto, nós chegamos a uma proposta para o governo federal para começar a reformar isso, que era o seguinte, olha, o governo federal deveria enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para estabelecer uma moratória em relação à aplicação das leis de carreira atual para permitir o estudo e a aprovação das leis que vão fundir carreiras, porque isso é complexo, são muitas carreiras, né? Tem muito lobby corporativo, tem dificuldade, não dá para fundir tudo e tal. Então, chegamos a elaborar um texto de projeto de lei complementar para criar, isso é uma estratégia de início da reforma, criar uma moratória na aplicação dessas leis, impedindo as progressões por antiguidade, por exemplo, impedindo novas admissões, estão determinando que as necessidades de reposição de pessoal fossem feitas por regime temporário, por contratos temporários, tudo isso para forçar a discussão dos projetos de lei que o governo deveria fazer em seguida para juntar carreiras. Bom, esses projetos de lei de junção de carreira até hoje não foram feitos, quer dizer, preciso fazer estudos, tem lá um desafio de juntar carreiras. Tem muita carreira? Tem. Os diagnósticos já existem a respeito disso. Aí nós fizemos propostas aí com estratégia, inclusive, para iniciar a reforma. Agora, tem ocorrido um problema e é o custo de discutir essas reformas administrativas, mesmo mais pontuais, que os governos não têm querido pagar, eles têm se concentrado em outras coisas, né? Claramente, o governo atual está concentrado em reforma tributária, com razão, inclusive. Aliás, eu passei a tarde inteira no Senado Federal falando na audiência pública lá do Senado Federal a respeito de reforma tributária. Hoje eu estou eclético, né? Porque envolve um desafio também de organização, desafio organizacional lá de administração pública, né? Bom, é compreensível. E outras estratégias de reforma têm sido adotadas, como essas, digamos, informais, puxadinhos aqui o Yakov nomeou, né? Eu também me referi a elas, mas quem nomeou aqui foi a Yakov, né? Então, não se trata só de avaliar a qualidade da entrega, né? Mas a que custo essa entrega é feita, né? E isso não me escapa ao meu senso de cidadão, essa dúvida quanto eu estou pagando, né, pelas instalações e pelo serviço do SESC São Paulo, evidentemente.
Mas avaliar a relação custo-benefício exige referência, exige equiparação. Você não avalia por si, né? Você tem que comparar com alguma coisa, né? Avaliar a eficiência de uma OS de saúde, dos serviços do Poupa Tempo, das ofertas do SESC, para ficar nos exemplos que a gente citou aqui, o que tem sido citado aqui, exigiria comparar com a mesma entrega feita por instituições públicas convencionais. Quem poderia fazer esse papel? Seriam os tribunais de conta que deveriam fazer essas avaliações e essas comparações? Não, eu acho que são digamos, duas competências. A primeira é da própria administração pública. Isso não pode ser uma coisa só de controladores externos, né? Tribunal de Contas são controladores externos. A administração pública tem que ter o seu próprio esforço de implantar programas gerais de avaliação, que tem todos os requisitos, ou começem parcialmente e depois eles se ampliem para analisar o custo-benefício também, né? Já existem algumas experiências de implantação de avaliação de desempenho para melhorar o desempenho, não para melhorar o custo-benefício necessariamente. Eu costumo dar sempre o exemplo da CAPES, da Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, porque eu sou vítima da CAPES, sou alvo da CAPES, vítima é maldade, mas porque eu sou professor universitário, né? E eu não sou do ensino público, mas sou professor universitário. E eu posso dizer, a CAPES revolucionou a minha área do direito ao implantar avaliações dos programas efetivas, desenvolver, ampliar, que geraram avaliações do desempenho dos professores. Não temos ainda avaliação do custo-benefício, não temos a repercussão tão ampla quanto devia ter no ensino público, talvez, dessa avaliação de desempenho em relação à progressão na carreira no ensino público. No ensino privado tem. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Na minha entidade, a avaliação da CAPES é decisiva, o meu enquadramento na avaliação da CAPES é decisivo para eu continuar professor, para eu ser remunerado, etc. Então, bom, mas a coisa progrediu muito, muito. Não precisou projeto de lei, não precisou nada, simplesmente foi uma prioridade da CAPES, a CAPES fez, né? Tem um trabalho danado, decorrer dos anos, muita resistência, muita dificuldade. Em que governo? Isso começou na década de 90, o esforço Mas isso é um esforço contínuo, né? Que tem continuado. Agora, o que você menciona é uma avaliação ainda mais ampla, né? Que também leva em conta o custo-benefício, quer dizer, quanto você gasta e o desempenho que você consegue das organizações e das pessoas. Tudo bem. Quem tem que fazer isso? As próprias entidades, como a CAPES tem feito avaliação das universidades, ou dos professores das universidades, era um órgão administrativo, e também dos tribunais de contas que existem, e, aliás, fazem isso. Na experiência internacional mais moderna, vamos pegar na Europa, os tribunais de contas tradicionais da Europa foram reformados a partir da década de 60, para que eles deixassem de ficar contando notinha fiscal, porque chegou à conclusão que isso era uma bobagem, quer dizer, um desperdício de energia, e passassem a se dedicar a auditorias operacionais. Essa foi a grande transformação que foi feita por meio de reforma a partir da década de 60. O Brasil tentou fazer isso, inclusive. Houve mudança constitucional no regime militar em relação ao Tribunal de Contas para levar nesse caminho, mas nosso caminho foi sendo obstruído. Os tribunais de contas não têm se dedicado a isso como prioridade. Mas a instituição precisa ser reformada para fazer isso e ela pode contribuir muito. Aí, então, portanto, a resposta é uma junção da atividade da própria administração pública, tem que ser capaz de se avaliar, e dos órgãos externos, que ajudarão, pressionarão, né? Acho que essa E essa modelagem que você está falando, isso fica como uma aspiração colocada em que lugar? Quer dizer, não é uma oportunidade, quando você tem esse agendamento político, como foi feito agora, para se introduzir uma iniciativa como essa? Porque você mencionou a CAPES. Nós temos um colega, outro dia, há algum tempo já, o Samuel e eu fizemos uma conversa com ele, porque a gente queria entender um pouco mais a tese dele sobre as razões da irrelevância da ciência brasileira. E ele é nosso colega aqui do grupo, pouca gente conhece, ele é muito discreto, o Abílio Paeta. Ele foi presidente da CAPES 2 vezes, com o Fernando Henrique e com o Temer.
E ele tem dados que são assustadores assim, sobre essa modelagem. Embora a CAPES crie um ranking, esse ranking não correlaciona com as entregas, com a qualidade das entregas na frente, muito menos com os valores de custo que a universidade representa. Então, em todas as áreas que a gente olhar, me parece, a gente se aplicar um rigor metodológico para justificar a otimização daquele recurso que custou à sociedade, a gente tem provavelmente um espaço de melhoria muito maior do que um espaço de manutenção. Não, Então, assim, de fato, a CAPES cria uma avaliação relativa entre pares sobre quem é que está indo muito mal, quem é que está indo bem, mas não necessariamente isso correlaciona com o valor fundamental da CAPES, que é fomentar a ciência de qualidade com impacto no Brasil, né? Não, sem dúvida que, e eu até procurei mencionar isso, é ainda insuficiente. Agora, eu vivi isso, eu sou professor há 40 anos, e, portanto, tenho tempo aí de avaliação na minha área de direito, né? Mudou a área do direito em função da CAPES. Então, tem impacto, quer dizer, são experiências que começam e vão impactando. Se você considerar na área de educação, aí fundamental, a criação dos exames nacionais e outros mecanismos tem sido fundamental para se identificar problemas na qualidade dos estabelecimentos, dos sistemas de ensino. Ela é já o suficiente? Creio que não. Mas nós temos tido progressos aí, e é possível fazer mais progressos em áreas específicas como um esforço incremental de reforma, entendeu? Porque cá entre nós, colocar na Constituição que tem que fazer avaliações do gasto público, etc., nós já fizemos, está lá. Só que isso não é suficiente para produzir impacto nenhum, entendeu? Então, é uma coisa de tentar fazer projetos pilotos que inspirem, entendeu? Eu acho que é esse o nosso desafio agora, né? E existe espaço legal já, hoje, para legislações e mudanças experimentais que possam ser ou não corrigidas, que não sejam coisas... Existe? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Você estava falando há pouco de que a avaliação dos servidores públicos não pode ser feita separada da avaliação das próprias instituições, né? E a própria administração pública deveria ter mecanismos de se aperfeiçoar, né? E o exemplo foi da CAPES. Agora, a dificuldade que nós conhecemos na administração pública em geral é a tal de, vamos dizer, o temor de tomar decisões por medo de punição, que se sintetiza no apagão das canetas, né? O gestor prefere empurrar com a barriga do que assinar alguma coisa que depois possa ser cobrado, possa ser punido, etc, etc. Bom, dentro dessa lógica de avanços graduais, de aperfeiçoamentos pequenos, como é que você vê, Carlos, essa iniciativa do TCU de criar uma Câmara de Conciliação para propiciar... Assim eu entendi, que seria uma maneira digamos, dos administradores públicos, em vez de esperarem a reação do TCU, colocar antes a questão, dizer, você veio comigo nessa decisão ou você vai esperar na esquina para me dar uma pancada com o TACAP, me esperando eu tomar uma decisão e eventualmente errar? Como é que você vê essa criação? Como algo positivo ou não? É uma boa pergunta, né? Falar em consensualismo, entendimento, vindo de um órgão de controle, parece apontar para uma preocupação correta, vamos gravar o verbo, uma direção correta de parar com cobranças que gerem um apagão das canetas. Então, parece positivo. Eu conheço bem essa experiência, eu tenho conversado bastante com o pessoal do TCU, com o próprio presidente do TCU, com o responsável aí pela SESEX Consenso, que chama a secretaria que trata disso, já veio aqui conosco conversar, ver nossas críticas e tal, e eu responderia a você, ela parece positiva e, na verdade, é uma estratégia de aumento de poder sobre situações concretas. Por quê? Porque eles estão oferecendo uma solução para problema que eles mesmos criam. Basicamente, é isso. Ou podem, eu não estou os acusando disso, mas podem acabar sendo usados
para a administração cometer ilegalidades, desde que com a concordância do TCU. É um tema longo aqui, se eu for examinar os casos aqui, eu vou cacetear vocês, mas não é um movimento positivo. O movimento positivo que deveria vir dos órgãos de controle não é só do TCU, do próprio Judiciário, do Ministério Público, é a compreensão de que seu papel não é ficar aterrorizando, ameaçando gestores, sobretudo com exigências formais. É uma compreensão melhor dos desafios da gestão pública, um foco melhor e tal. Reformas, já que estamos falando em reforma, reformas positivas com impacto potencial no prazo médio, vêm sendo feitas no Brasil para diminuir a litigiosidade, não em relação ao Tribunal de Contas, mas em relação à justiça. As ações de improbidade que aterrorizaram os gestores públicos durante 30 anos por conta da lei de 1992, né, que criou essa ação, ela foi reformada. Tomou um pau na imprensa a reforma, todo mundo disse que o Lira queria reformar porque ele tinha ações de improbidade, isso aqui. É uma completa distorção. A lei evoluiu, ainda não deu tempo de produzir efeitos, mas evoluiu porque está tentando diminuir as distorções que foram criadas no controle público judicial. Nós não estamos conseguindo, no entanto, chamar atenção para as distorções que ocorrem no Tribunal de Contas. Pelo contrário, há da opinião pública uma visão muito positiva do Tribunal de Contas, que sabe muito bem aproveitar as oportunidades, né? Eu mencionei já o caso das joias aí do Bolsonaro, é mais um aproveitamento de oportunidade para tentar mostrar que eles são salvadores do Brasil. Não é positivo o que está acontecendo com os tribunais de contas, eles precisariam passar por realmente uma reforma grande, uma mudança de visão, e é difícil imaginar que isso ocorra no curto prazo, é uma preocupação que eu tenho. No âmbito do Tribunal de Contas da União, acho que a pessoa tem uma ou duas pessoas com cabeça boa, um é o ministro Anastasia, que foi o penúltimo ministro que foi para lá, uma pessoa importante. Nós já trabalhamos juntos na aprovação de um projeto de lei muito importante. Compensa o Nardes. É? Compensa o Nardes. Compensa o Nardes, exatamente. Ele é importante. Agora, é muito pouco para o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Não, é tão complicado que eu fico pensando assim, segunda-feira de manhã, por onde que a gente começaria, né? Será que não era melhor escolher um município e uma área de, sei lá, educação ou saúde e fazer uma reforma por ali e criar um benchmark que depois pode ser replicado? Sabe, trabalhar de baixo para cima, escolher eu escolho algumas paraestatais e se reforma elas, e aí cria um bom exemplo para isso ser replicado para as demais. Será que não é melhor por aí versus reformar o TCU, que me parece assim uma coisa absolutamente inviável? Ou terceira coisa, né, trabalhar de cima para baixo, né, que é o federal. Então, eu estou pensando assim, segunda-feira de manhã, o que dá para fazer? A gente aqui como DM, né, tem uma missão de definir caminhos, né, para um governo, né, e tem que ser uma coisa que traga resultado, que seja aplicável, que, né, a gente tem muito cabeça de execução. Então, assim, dada essa experiência toda, né, segunda-feira de manhã, qual seria o caminho, na sua visão? Algum desses três ou um quarto caminho? Olha, eu acho que o caminho é o que você apontou, inclusive ele já vem sendo seguido. Quer dizer, a unidade da federação que tem trabalhado nisso, é que isso exige clareza, esforço e tal. Por exemplo, Eduardo Leite fez reformas administrativas, corrigindo distorções na administração pública. Vários estados, municípios estão engajados em melhorias de gestão pública, que independem, inclusive, de mudança legislativa. Nós temos experiências bastante positivas nesse sentido, inclusive na área de educação. Então, isso já vem sendo feito e nós temos que prosseguir nessa linha. Agora, eu vou dar mais um exemplo, que aí é um exemplo federal, que está ligado ao uso de um caso para tentar alavancar uma reforma normativa de caráter geral que pode ter um efeito mais amplo. É o caso da Embrapa.
que aconteceu com a Embrapa? Nós já tínhamos, na década de 60, serviços de pesquisa, organizações de pesquisa na área agropecuária no Brasil. Isso era uma tradição, inclusive, do Brasil, o Estado de São Paulo tinha, o governo federal tinha, enfim. Bom, mas o que aconteceu, em certo momento, foi uma avaliação de que aquilo tinha se tornado obsoleto, insuficiente e tal, fizeram uma reforma. Qual foi a reforma? Reforma super bem sucedida, em 1972, aprovaram uma lei, criaram uma empresa estatal, um negócio incrível. Uma empresa estatal, que nunca funcionou como empresa no sentido de dar lucro, etc. Tal, é a Embrapa. Mas é o maior instituto de pesquisa do país, né? E muito bem sucedido nos seus primeiros anos, na formação de quadros, né? Quantidade de doutores bem qualificados, que se formou rapidamente. Pelo fato de ser adotada essa estrutura de empresa estatal, foi importante. A Embrapa teve e ainda tem um papel já não tão importante quanto teve nas primeiras décadas, mas ainda tem um papel importante. Só que hoje em dia há uma visão de que a Embrapa se burocratizou, enfim, por mil circunstâncias, né? E tem havido aí uma discussão, tem um grupo até de trabalho criado pelo ministro da Agricultura, que inclui alguns ex-ministros e outras pessoas importantes, aí, presidente da Embrapa, etc. Eu tive conversando com eles outro dia a respeito desse assunto. Então, eles estão lá incumbidos de fazer propostas de reforma para o caso Embrapa, né? E aí a sugestão que eu dei para eles lá, e estou tentando conversar com o governo aí mais amplamente, com a Secretaria de Transformação do Estado, do Ministério da Gestão, que é ocupada pelo Chico Gaetani, que eu acho que vários de vocês conhecem, né? Para tentar usar o caso Embrapa para gerar uma discussão sobre a necessidade de fazer uma regulamentação geral do modelo de fundações estatais, que é algo que foi abandonado na esfera federal e que poderia, se for regulamentado, permitir a transformação de algumas organizações que hoje estão burocratizadas, como a própria Embrapa. Seria uma oportunidade. Então, é um caso concreto. Por que o caso Embrapa é bom? Porque existe um lobby em favor da Embrapa gigantesco no Congresso Nacional. É o agronegócio brasileiro. Dinheiro lá nunca faltou. O problema deles nunca foi dinheiro, nem é dinheiro, né? Não obstante, aquilo foi se burocratizando por razões internas e externas da legislação. Como fazer uma nova reforma, como foi feito na década de 70? Bom, tem essa oportunidade. E se a gente conseguir fazer com um caso como o Embrapa, e ele for bem sucedido, eu acho que ele tem muito para ser bem sucedido, né? A gente criaria um exemplo que depois pode ser usado, por exemplo, para a discussão da reforma de universidades públicas, que é uma discussão dificílima, mas que o Zeca mencionou aqui, está ligada à melhoria da qualidade da produção científica brasileira, né? Mas aí passa por reformas organizacionais que não são fáceis, mas poderia ser um exemplo. O TCU, que eu saiba, não ganhou esse poder todo com uma tacada, com uma penada. Eles estão extrapolando os poderes formais que eles têm, isso virou uma espécie de uma tradição. Sim, sim, né? Sim. Essa é a minha impressão. Como esse movimento começou, para ser breve, ele começou muito por provocação dos interesses e do mundo político, que se fragmentou a partir da década de 90 mais, quer dizer, as coalizões ficaram mais frágeis, e eles passaram, os grupos políticos e de interesse ligado a ele, a usar muitos órgãos de controle judiciais e os tribunais de contas. Então, começaram a provocar os órgãos de controle para realizar seus projetos. Vamos dar um exemplo. Na área de portos, para tentar se opor a reformas que vinham ocorrendo, reformas modernizantes na área de portos, licitações de terminais portuários e tal, a turma dos portos, lá, os que já tinham terminais, não queriam concorrente e tal e coisa, eles foram bater no Tribunal de Contas, né? E os políticos usaram muito isso. Bom, aí o Tribunal de Contas, como ele próprio é dirigido por políticos, ele conseguiu
naturalmente se posicionar bem nesse contexto, entendeu? E aí, quem poderia barrar isso? O Supremo Tribunal Federal, basicamente, a Justiça e o Supremo em especial. Acontece que o Supremo vive seus próprios dramas, né? E ele não quis fazer isso até hoje. Fez em alguns poucos casos, mas não quis fazer isso sistemicamente. Ao contrário do que aconteceu em outros países. Então, nós temos um grupo aqui de observatório, um dos nossos projetos aqui no nosso grupo é o Observatório TCU, que é o pavor da turma lá dos auditores fiscais do TCU. A primeira coisa que faz na quarta-feira, toda semana, é ir ler a coluna no J do Observatório TCU, que a gente publica aqui. Tem um grupo grande de pesquisadores trabalhando nisso, né? Mas uma das coisas que a gente faz é comparações internacionais. Esses movimentos andaram ocorrendo na Itália, ocorreram na Espanha e tal, de tentativa de usar os tribunais de contas para, no fundo, influir na administração no sentido dos lobbies, né? Assim, desviado. Bom, o que aconteceu? O Conselho de Estado ou a Corte Constitucional barrou. Barrou. Isso não é papel do Tribunal de Contas. Então, esse movimento está sendo contido lá na Europa pelas cortes constitucionais ou pelos conselhos de Estado dos países que têm. No Brasil, isso não ocorreu. Por quê? Porque o movimento não é só nos tribunais de contas, é também na justiça. A utilização da justiça é um problema. Como eu mencionei, o Legislativo, ao reformar a lei da improbidade há 2 anos atrás, fez pela primeira vez um movimento oposto ao que tinha feito nos anos anteriores de ampliar a judicialização. Foi culpa do Legislativo brasileiro a ampliação da judicialização. Foi culpa Foi feito de propósito isso. Acontece que, a partir de um certo momento, o mundo político começou a se incomodar também. Os efeitos negativos, em termos de perda de direito político e outras coisas, mas da atuação dos órgãos de controle. E aí começou a reação, só que ele ainda é uma reação limitada. Ela está ocorrendo. Nós temos que reforçar isso. Carlos, em termos formais, se a gente tivesse aqui vestido com o manto da ignorância do Rawls, tá? Precisa Tribunal de Contas? Com a auditoria que nós temos e com o Ministério Público, precisa Tribunal de Contas? Precisa, porque na experiência internacional, não com esse nome necessariamente, existem órgãos autônomos com independência e alto nível técnico para produzir auditorias e, eventualmente, análise de irregularidades administrativas sistêmicas na administração pública. É muito importante isso. Existe uma diferença entre os países, basicamente, entre 2 modelos. Um sistema de tribunais de contas, na Europa tem, a França tem, a Itália tem, Portugal tem. E o sistema que é o chamado modelo de Westminster, que a gente chama mais de sistemas de auditoria, mas é uma coisa equivalente. O caso brasileiro acabou sendo uma jabuticaba, o Brasil é ótimo, né, para fazer distorções, do sistema de Tribunal de Contas europeus que alguns países têm, do sistema francês. Nós acabamos gerando hoje, a realidade é essa, uma espécie de administrador paralelo, pontual, mobilizado pelos interesses políticos. Isso é ruim. Isso é ruim. Nós temos gente de muito boa qualidade lá que poderia ser utilizada para fazer coisa melhor. E o sistema político até agora não mostrou disposição para mexer nesse assunto. Mostrou disposição para mexer na justiça, começou a fazer, no caso da improbidade, mas nem quer falar sobre tribunais de contas. Essa é a nossa... que tem que ser reformado, não extinto, a meu ver.